Mas agora lá o Comando Vermelho sofreu um baque. Sofreu um baque nas suas estruturas, na sua cadeia de comando, nos seus comandantes. Tem lá um baque que aconteceu ali, da facção. E agora vai acontecer o quê? Vai ter uma disputa por aquele território, se é que já não teve. Se é que a operação já não foi uma disputa por território, porque tem isso também, né? Então vai acontecer ali agora e os moradores que estão lá, eles precisam ter resposta para alguma coisa. Isso é a coisa mais urgente. Mas qual é a nossa divergência? Talvez a nossa divergência porque seja você avaliar que a GLO seja a solução estrutural para isso. Não é só GLO. Agora, investimentos, o governo federal entrar agora no complexo da Penha com institutos federais, com investimentos em educação, com plano de redução de homicídios. Ou usar essa brecha para intervir no Rio de Janeiro. Colocando todos os recursos que tem para isso, mas não tem divergência nenhuma, pelo contrário. Não tem divergência nenhuma. Posto de saúde, né? Pô, mas qual é a divergência disso? E usar desse exemplo agora E fazer isso envolvendo a comunidade local, exato, com as atividades culturais que já são tocadas pela comunidade apoiando. Nós não temos divergência nenhuma. Talvez a divergência possa ser, que nem sei se o instrumento adotado para isso for considerado GLO. Não, Fora isso, não. A GLO foi só um exemplo, porque a GLO é federaliza, né? Mas eu não sei se existe algum outro instrumento. Então nós não temos divergência nenhuma. Tem algum outro instrumento? Tem algum outro instrumento? Além da GLO? Do governo federal? Para federalizar? Ou seja, ele não vai federalizar a gestão do estado do Rio de Janeiro. É que a GLO faz isso, né? Não, ele não federaliza a gestão, né? O que a GLO faz é numa área específica, mais especificamente, garantia de lei e de ordem, ou seja, relacionado a uma instrução específica de segurança, ela vai assumir aquele controle naquele território. Mas... Normalmente, nas que fizeram anteriormente, fizeram em conjunção, e uma conjunção mal feita, com o próprio governo estadual e que não deu nenhum resultado posterior para a comunidade local, como aconteceu em várias. Né? Não podemos falar sobre isso. Mas toda a cadeia também de comando, por exemplo, secretário de segurança, coisa e tal, acabar e vai passar para o exército. Agora, politicamente, se o governo federal chegar e disser o seguinte, olha, nós estamos aqui montando o conjunto das nossas ações nesse momento, vamos fazer aqui nos territórios. Mas o governador não tem capacidade para isso, a gente concorda com isso. Ué, mas nós não estamos tensionando exatamente por isso? Sim, vocês estão batendo no mesmo negócio. Você está tensionando por isso e eu estou tensionando por isso. Eu estou falando do governo federal. Não, é que eu acho que assim, a forma correta de a gente usar a força política agora, a energia política, era para o governo federal tomar conta. Para dar jeito na solução. Não pra gente ficar vendo um caso que, no final das contas, Glauber, desculpa, só vai funcionar como discurso político. Mas a sua defesa do governo federal, tomar conta, se não for GLO, não tem minha discordância. A discordância é se o instrumento repetido for GLO, o que já deu errado em momentos anteriores. Deixa eu entrar num ponto. Qualquer coisa para tomar conta no lugar do Cláudio Castro, que não sejam as forças organizadas por ele, que são as forças criminosas, o maior bandido, o mais perigoso do estado do Rio de Janeiro, que está dando entrevista, que está fazendo discurso, que está sentado na cadeira de governador, é o Cláudio Castro, que organiza, inclusive, e terceiriza essas ações nos territórios. Eu não tenho nada contra o governo federal assumir esse papel, não. Só acho que o instrumento não é GLO. Então, aí o governador, ele comentou que o governo federal não estava apoiando, né? Ou não deu apoio. Até onde a gente viu, ele não tinha notificado nenhuma ação, né? Nem o ministro da Justiça, nada. Tomou ação deliberadamente. Ou não é bem assim? Que apoio ele deveria ter tido do governo federal? Mas o governo federal não tinha que apoiar uma matança deliberada, que foi exatamente o que eles fizeram ali. Não foi efeito colateral. Não foi um deslize a morte das pessoas. Aquela ação foi planejada para matar aquele número de pessoas. É uma tática de guerra mesmo. Ele até falou. Ou seja, se eles fazem uma ação para matar aquele número de pessoas, por que o governo federal tem que ser cúmplice disso? Pelo contrário, o governo federal deve denunciar isso. Essa é a minha avaliação. E não ser cúmplice. Né? Você imagina, olha, uma pessoa, vamos dizer que uma pessoa seja presa. Uma pessoa presa, ela teoricamente, num sistema de justiça que não fosse o de uma sociedade capitalista, ela deveria ter direito à ampla defesa, ao contraditório, à colocação de todas as provas para demonstrar sua inocência e, caso não conseguisse fazê-lo, ser considerada culpada. Um processo como esse, muitas vezes, demora meses, demora anos para que ele possa ser
finalizada. E ainda assim, acabou de sair a notícia aqui de um sujeito que ficou preso não sei quanto tempo e que não tinha cometido o crime do qual ele tinha sido acusado, porque o sistema acusatório ele já é voltado para um processo de condenação antecipada. Mas sem entrar nesse mérito, vamos dizer que assim não fosse, tá lá. Como é que você vai dizer que numa ação, numa operação, onde você define em poucos minutos quem vive e quem morre, como se você tivesse autorização estatal para fazer isso, que você tem um processo onde você vai determinar quem é aquela pessoa. Eles não têm legitimação para fazer isso, e ainda que tivessem, eles não têm nenhuma possibilidade de determinar com rigor científico o que aquela pessoa que estava ali estava fazendo ou não estava fazendo. A operação foi planejada para isso. Foi planejada para tal. Na minha avaliação, o governo federal não tem que ser cúmplice disso. Repito, deveria denunciar isso. Essa é a minha posição. Eu acho que além disso, uma outra perspectiva em relação a isso, que é uma coisa que eu acho que deixou mais agravante, assim, que me parece que mesmo que para a operação, né, de uma matança, que é uma armadilha que eles fizeram, né? Para quem não sabe lá, o governo até fala, Uma né? tocaia, né? Fizeram a tocaia, colocaram a tropa de elite, que é o BOP, né, no muro do BOP, que eles falam, na mata, apertaram do outro lado para eles correr para a mata para fuzilar na mata. O problema é que nessa morreu dois caras do BOP. Ou seja, que é um policial que o Estado brasileiro treinou, todos nós treinamos para deixar na elite da coisa, numa tocaia ele morreu. Uma tocaia que era pra ele, é só ele ficar parado com isso e tal. E aí já teve gente que pra fazer aquele tipo de operação precisaria, mesmo com eficiência, precisaria ter 4.000 policiais, entendeu? E os caras foram com 2.100, coisa do tipo. Então, assim, colocando até a vida dos policiais em risco em relação numa operação de matança da qual o Estado não tem legitimagem para isso. Tinha meses de serviço ali. Sim, pouquíssimos dias. Inclusive, a declaração da mãe desse policial foi muito tocante e dura e de denúncia ao governador do estado, né? Não sei se vocês viram. Se fosse meu filho, eu ia ficar muito bravo também. A mãe acusando diretamente ele, inclusive, que colocou o filho nessa situação. O Estado matou o filho também. Exato. Caramba, né? E são policiais de elite, isso é muito importante, né? Um policial de elite é o prime do que a gente, né? Do policial, né? Uma dinâmica de tocaia. Curiosidade, por que eu não vejo esse mesmo tipo de ação, ou talvez não chegue a informação, né? Às vezes eu não estou atento, né? Dou esse benefício da dúvida, mas esse mesmo tipo de ação para tirar território ocupado por milícia, ou existe também? Ele vai dizer que sim, mas de fato existe uma disputa e uma complacência com atividades milicianas que são históricas no Rio de Janeiro. Se você pegar as declarações repetidas de várias figuras públicas, você vai ver isso, né? Você vai ver o Bolsonaro fazendo elogios, você vai ver o Flávio Bolsonaro entregando uma medalha ao Adriano da Nóbrega, que era um matador, mas que tinha também controle sobre máquinas e controle também em relações como milícia. Você vai ver o próprio Eduardo Paes, em anos anteriores, justificando e legitimando o exercício da tarefa de milícias, né? Então, há uma justificativa política que normalmente é dada de que a milícia teria sido uma necessidade a partir da violência crescente nesse ou naquele território, né? Isso está presente historicamente nos discursos das mais variadas figuras públicas do Rio. Agora, fatos objetivos. Quem é que está na Assembleia Legislativa? Tem relação e pede voto nos territórios com prioridade, porque eu não estou dizendo, porque senão vai ficar parecendo que você só pode estar em determinada região se você tiver um acordo pleno. Não, e não é assim. Por exemplo, você não tem nenhuma dificuldade em estar no calçadão de Campo Grande fazendo a tua campanha, seja da força política que for. Agora, dependendo do que você vai fazer em determinadas regiões, você vai começar a ter algum tipo de problema e coação a partir das ações que você vai tocar por ali. Então, é isso. Ou seja, tem uma cultura de relação política entre essa turma. E isso é histórico. Eles não esconderam. Hoje escondem menos, porque ficou
publicamente indesejável ou impopular defender as milícias. Mas ficou publicamente impopular há pouquíssimo tempo. Até pouco tempo, essa defesa era feita de maneira muito aberta, né? Entendo que também existe um conflito entre milícias também. Porque o que é milícia, né? A depender do lugar é uma coisa diferente, né? A identificação objetiva do que possa ser a milícia, ela vai depender da forma como determinado agente lida naquele território. Ou seja, você não tem um padrão organizado do que vai ser milícia sempre, né? Isso não existe, esse tipo de organização. É o quê? É o sujeito que armado cobra do comércio local, é o sujeito que armado vai cobrar pela internet, vai cobrar pelo gás, vai ser o dono do transporte, vai pegar o terreno que era público e vai construir ali um empreendimento. Em cada lugar vai ter uma variação, mas normalmente tem um elemento que é próximo, que é o envolvimento, a participação, o próprio Estado tendo uma participação direta com os seus agentes nessa articulação, seja na Assembleia Legislativa, seja através de policiais militares, sejam de outros funcionários públicos que vão dar essa ou aquela autorização, ou seja, a partir da ação da própria cúpula do poder do governador do Estado.